sentindo um cheirinho diferente no ar, de ousadia. Tá sentindo? Sim. Então vou começar estou. diferente hoje, posso? Claro. Geralmente, eu entrevisto autores e autoras e ao longo da entrevista, eles mudam a minha vida. Mas você já mudou a minha vida. Lembra? Uau. Eu, Sim. você, Rio Sim. de Janeiro, Shopping Leblon. Uhum. Então pra gente começar já assim, bombando, Perfeito. pra aquela câmera ali, conta pra galera o que aconteceu, eu, você, Rio de Janeiro, Shopping Leblon, que fez minha vida daquele momento em diante nunca mais ser a mesma para muito melhor. Uau. Bom, que honra estar aqui, que honra estar conversando com você e começar com essa chave de ouro. Já não é para fechar, é para começar. Bom, o que aconteceu no Leblon, né, no Shopping Leblon? Eu encontrei com o Arnaldo pessoalmente, nós começamos a conversar, estávamos ali entre amigos, casais de amigos. De repente, começou a tocar ali na praça de alimentação do shopping uma música de batistaca, sabe? Aquela de academia, um tuts-tum, assim, bem forte. E aí, nós estávamos numa conversa agradável, de repente, o Arnaldo é todo expressivo, ele franziu a testa e ele parou a conversa. Eu já pensei assim, ou estou falando uma coisa muito ruim, ou aconteceu alguma coisa com ele. Na dúvida, pergunta, sempre. Eu perguntei, você tá bem? Ele de cara assim, não, eu não estou legal. Eu falei, mas tá tudo, aconteceu alguma coisa? E aí ele falou, olha, eu tenho hipersensibilidade auditiva e essa música que tá batendo de batistaca aqui tá me desconcertando. E geralmente quando acontece isso, eu tenho que ir embora, né? E aí eu virei rapidamente para ele e falei assim, mas nós podemos cuidar disso, né? Eu trabalho com isso, eu posso fazer uma ressignificação aí com você, com hipnose. Ele na hora já topou, falou, legal, bacana. Quando nós vamos fazer? E aí, para surpresa dele, eu falei assim, agora. Se você está sentindo assim, é assim que nós vamos cuidar disso agora. E aí, rapidamente, 2 minutinhos ali que eu fiz com ele, na praça de alimentação, fechando os olhos, respiração, e fiz uma reprogramação mental ali nele. E assim que eu terminei, ele abriu os olhos e falou: mas agora tá mais fácil, porque a música parou. Aí os casais, o pessoal que estavam com a gente começou a dar risada, falou: Arnaldo, a música não parou, continua batistaca. E aí ele olhou para Gabi, para a esposa, e falou: Gabi, me salva, por favor, tá tocando a música ou parou? Ela falou: não, tá tocando. Ele: como assim? O que você fez comigo? E aí fiz uma reprogramação com hipnose. E nessa reprogramação eu coloquei o que eu chamo de botão mágico no punho dele, mas na verdade é um sinal hipnógeno. E toda vez que ele aperta esse botão, ele anula o som que está fora e só escuta a música que ele gosta na mente, que é um MPB delicioso. E aí foi isso que nós fizemos e foi uma grande transformação a partir dali, porque foi a partir dali que você virou para mim e falou: isso está em algum livro? Você já escreveu sobre isso? Eu falei: não. Ele falou: então, pois bem, é isso que vai começar. E começamos Tá as até marcado aqui transformações. o pulso, tanto que eu aperto aqui quando eu vou naquele shopping com frequência e volta e meia entra batistaca, eu vou lá e creu e já melhora. A gente vai entrar no livro. Primeiro, obrigado por isso de mais uma vez, que de fato mudou a minha vida. Eu vou entrar já no livro, que tem um título muito especial para mim, pessoalmente. Mas Sim, quem tá em casa agora viu você falando isso de maneira tão assertiva e tá assim, nossa, isso acontece comigo, sei lá, quando eu vou falar em público. sim. Quando os pingos da torneira de madrugada, isso acontece comigo, ficam lá pingando. E Ou não quando eu. acontece mais, porque agora você Exatamente, aperta. acontecia. Ou É. quando eu vejo uma pessoa que é um gatilho. Ou quando tá muito quente, ou quando tá muito frio. É, quem tá aqui em casa agora ficou maravilhado com essa ocorrência e de fato é maravilhoso mesmo. Eu sei que tem caminhos no seu livro, eu sei que tem caminhos nas suas aulas, mentorias e tudo mais. Mas quem tá agora, talvez por um fio, precisando de hoje uma solução. Tem alguma autoaplicação, alguma coisa que você possa agora passar para essa pessoa que ela possa minimamente ter uma melhoria? Sim, respiração é a principal, né? Como eu fiz com você. Então, puxar o ar, parece brincadeira, sabe? Todo mundo fala disso, parece que, mas isso é muito importante. Se você Vamos puxa a a um exemplo respiração, concreto. A pessoa sim, está em sim, casa sim, agora e vai falar em público amanhã. tá. Tá desesperada. Senta, fecha os olhos, se concentra em você e concentra na sua respiração. Então, puxa profundamente a respiração. Eu costumo falar, conta até 4. Então, puxa contando até 4. Segura essa respiração para você ter noção do teu corpo e solta contando até 4. E faz isso pelo menos 3 vezes. A partir da terceira vez que nós respiramos dessa forma,
O cérebro nosso, ele recebe muito mais oxigênio e ele vai dilatando os microvasos cerebrais. E isso faz com que a nossa caixa craniana, ela acomode mais o nosso cérebro. E isso é muito bom, porque aí consegue já ir para aquele local de calma, de tranquilidade. Então, vai falar em público. Amanhã, preciso falar? Minutos antes de entrar ali, respira e centraliza você. Então, olha para dentro de você, porque às vezes na correria nós não respiramos. E quando fica nervoso, ansioso por conta de um evento que vai acontecer, as pessoas respiram curtinho demais. Uhum. E esse curtinho atrofia os microvasos do Uhum. cérebro e dá uma pressão na mente. Aí aquele famoso branco, sabe? Ai, deu um branco, eu esqueci o que eu estava falando, deu um branco, eu não sei mais o que falar. Então, essa respiração é o primordial. Fazer essa respiração e entrar no controle de que eu consigo, eu vou. Poxa, mas se eu entro num palco, começou a me dar ali de novo, puxa profundamente a respiração. A respiração é a principal. E sempre olhando para você. O que eu estou pensando agora? O que eu vou fazer agora? Qual é o meu próximo passo? Isso é extremamente Eu importante. fui respirar aqui, te obedecendo, e eu senti o cheiro de ousadia ficar mais forte. Olha o que eu tô pensando aqui. Sim, Tem alguém aqui, ali fora, que vai falar depois de você. Imagina a ó, responsa. sim. Vamos fazer aqui com ela, ao vivo? Perfeito, vamos fazer. Então, se prepara aí, quem tá aí fora. Daqui a pouquinho você vai entrar aqui, em tempo Sim, real, vai experienciar o milagre que eu experienciei. Começamos maravilhoso. bem, hein? Perfeito. Então, olha só. Adorei. Agora que quem tá em casa já tá aqui super curioso sobre você, sobre o seu trabalho, sobre a sua obra, sobre o seu livro. Antes Sim, de falar do livro, por favor, fala para quem tá em casa aqui primeiro quem é você e com o que você trabalha, por favor. tá. Eu sou a Selma Faria, eu sou psicóloga de formação, especializada em hipnose, em neurociência, em física quântica e já trabalho nessa área há 24 anos. Trabalho com mulheres, transformando essas mulheres, resgatando essas mulheres de dentro para fora, trazer a essência dela para fora, né? E trazer realmente aquilo que a pessoa é de fato. Né? Então, eu já faço isso há 24 anos, dando aula, dando mentoria, fazendo atendimento personalizado e escritora agora, Vamos né? O agora, segundo livro este, né? Já tenho o primeiro, que é do método, e agora é esse que eu tive a honra de trazer para cá, para a vamos gente transitar conversar. agora então para a transformação de Aurora. Eu que sou pai da Aurora com 5 meses e tô aqui longe dela, é bem especial poder ter ela nas minhas mãos aqui. Sim, Vamos lá. O primeiro livro, como você falou do método, é um pouco mais direto em relação a esse universo, sim, né? sim. O que te fez optar nesse por um caminho um pouco mais lúdico e qual ensinamento você quer aqui que as pessoas coletem a partir das aventuras da Aurora nessa obra? Foi muito importante, Arnaldo, para eu começar a escrever esse livro, porque foi o seguinte, como você falou, o outro foi o método, e por que eu fui para esse caminho lúdico agora? Eu atendi uma moça há um tempo atrás, de 17 anos, e ela falou para mim assim, olha, Selma, aos 16 eu quis tentar o suicídio por conta de uma situação que eu estava vivendo familiar. E ela não se suicidou porque ela estava lendo um livro do Paulo Coelho. E aí ela leu uma parte em que fazia uma iniciação de fazer uma fogueira, escrever os papéis do que não gosta, sabe? Uma técnica muito utilizada do que eu não quero para minha vida, do Sim. que eu não desejo, de queimar e Uhum. ver queimar. Sim. E dali se resgatar. E foi tão impactante quando eu escutei, porque isso faz muito tempo que eu escutei essa moça falando isso para mim. E aí eu parei e falei, caramba, naquele momento, aquela moça estava no quarto dela. Não tinha ninguém ali. E quando uma pessoa pensa numa possibilidade dessa de tirar a própria vida, ela não sai falando para todo mundo, ela guarda. E naquele momento, a única pessoa que teve alcance para falar com ela foi as palavras de um livro. E aquilo assim, eu guardei aquilo muito E um livro forte de dentro de ficção, mim. certo? E um livro de ficção. E aí isso ficou guardado dentro de mim. E eu peguei e falei, poxa, eu já trabalho há tantos anos com essas mulheres, eu já resolvi tantas outras situações. Por que não pegar todo esse trabalho e transformar ele de uma forma lúdica, de uma forma de história, que possa alcançar a partir de 12 anos até 90, 100 anos, de uma forma que quem leia aquilo ali
vai trazer algo para a vida dela. Não é só uma leitura por ler, mas o que ela vai aprender com isso. Então, eu fiquei com esse pinzinho ali no meu cérebro guardadinho. Como que eu vou levar todo esse conhecimento para dentro de uma história? E aí eu fui maturando essa situação, não sabia qual seria o caminho didático para fazer isso, porque cada um dentro do seu quadrado tem a especialidade ali, mas não sabia como chegar naquele local. E aí foi quando eu te conheci, e aí você trouxe todo esse processo, como fazer, como desenvolver, qual é essa técnica. Aí eu fui lá e peguei o meu pinzinho, falei, poxa vida, eu posso pegar todo esse conhecimento, sim, e agora é real. Eu posso colocar dentro de um livro que possa ser lúdico, né? Quem não está passando por nada, vai ler esse livro como uma história, apenas como uma história medieval deliciosa. Agora, quem quer olhar de fato para dentro de si, até a própria personagem, ela fala, vamos respirar? Respira em 3, para, Exato. tudo. Então, ela faça E aí o que tudo eu fico isso. pensando é o seguinte, essa moça que você falou, que encontrou no Paulo Coelho, não no Paulo Coelho, né? Num personagem do Paulo No Coelho, uma personagem. solução, talvez naquela noite ela só quisesse se divertir ou escapar. Talvez se Exato. naquela noite você desse pra ela um livro assim, como não tirar a própria vida, ela não ia ler. Não ia ler. Porque ela queria Foi escapar. É exatamente isso isso que que você me tá falando, pegou. né? Exato, Usar a exato. ficção Ela como pegou um uma livro, plataforma de... Que maravilhoso isso. ela pegou um livro de ficção justamente para sair do Pra que ela estava escapar. vivendo, para E escapar. ali ela viu um ensinamento. Isso, perfeito. O Bono do U2, que faz isso com música, ele fala, cara, a música é pegar um remédio amargo e colocar açúcar em volta. A pessoa engole. Então é mais ou Exato, menos isso, né? É você exato, pegar foi isso. conhecimentos cognitivos, que às vezes quem mais precisa vai falar, eu não quero ler isso agora porque eu não quero encarar a minha realidade. Mas se você esconder isso com ficção, ela acaba absorvendo, é por aí? Sim, perfeito, perfeito. Lindo. E fala um pouquinho da Aurora e da jornada dela no livro. Sim, esse livro é A Transformação da Aurora, né? É da inocência aos montes sombrios. Por que eu escolhi, né, da inocência aos montes sombrios? Porque é uma jovem de um vilarejo medieval do século XIV, e aí eu fiz todo o contexto dela ali de aprendizado. Então ela vai na anciã, ela aprende sobre ervas, ela está aprendendo, mas ela está na zona de conforto. Então sempre associando a nossa vida real. Ela está na zona de conforto, tá show de bola. De repente acontece uma situação ali no vilarejo em que alguém precisa ir no Montes Sombrios para buscar uma coisa para trazer para cá. E olha, gente, eu estou falando desse jeito para não ficar dando spoiler do que tem ali dentro, tá bom? E aí ela precisa ir buscar algo para trazer para o vilarejo para salvar a vida, as vidas do vilarejo. Só que só tem duas pessoas que conseguem identificar a tal erva rara que ela precisa buscar. É a anciã, que já é de uma longa idade, e ela que é aprendiz, não tem outra pessoa. Então, o que acontece? Ela se depara ali com aquilo que acontece com a gente na zona de conforto. Tá quentinho aqui, eu quero continuar aqui. Ah, mas eu vou, será que eu tenho coragem para ir? Ah, eu tenho medo de ir, por que que tem que ser eu? Sabe esses porquês da vida? Sim. Então ela passa por isso também. Tá. E aí ela decide por força maior, porque sempre tem que ter uma força maior que nos move a fazer algo, né? Por exemplo, a sua filha, os meus filhos, algo move a gente para fazer. E aí ela sai e ela faz esse caminho. Então, por isso que é da inocência aos montes sombrios, porque ela sai da tal da inocência do vilarejo e ela vai para os montes. E ali ela vai aprendendo no meio do caminho, ela vai encontrando pessoas no meio do caminho em que vai falando para ela. Então, ela aprende a usar a intuição, ela aprende a como eu lido com o medo, como que eu crio coragem, e aí ela se depara com a própria sombra dela, né? Então, nos montes sombrios, para ela poder conseguir avançar, ela passa por esse momento de olhar para as sombras. E esse é um local onde ninguém gosta de mexer. Esse é o local, quando eu pensei nessa moça, ela estava se deparando com a sombra dela. A sombra dela estava falando para ela: tira sua vida, não vale a pena, vai embora. Olha, ninguém dá bola para você, ninguém gosta. Mas o brilho, a luz que tem dentro dela pulsava mais em: não é isso que eu quero. Então, como que eu faço para sair dessa situação? Ela correu para a ficção. Então, eu trouxe isso dentro do livro com a transformação da Aurora, porque de fato ela se transforma. Quando ela se depara com a sombra dela, ela briga com a sombra. Só que ela ensina para nós que não é sobre brigar, e sim sobre acolher para poder transformar. Então, essa é a parte principal. Eu tô muito curioso em como é que você fez pra escolher as alegorias, né?
É uma Sim, mulher, acho que faz sentido, você fala com mulheres. sim, Quero saber por que ser nos tempos antigos e não hoje. O nome Aurora me interessa pessoalmente, que é o nome da minha filha. Então me sim. fala um pouco das opções, assim, de locação, país, por que que não hoje e no passado, por que o nome Aurora. Me explica um pouquinho das alegorias que você escolheu, se foram aleatórias ou se elas têm a ver com o universo que você está querendo aqui passar como aprendizado. Sim, tudo, nada aleatório, Uhum, né? Eu fiz uma pesquisa antes a respeito de que século eu ia falar dessa pessoa, porque quando nós vamos falar sobre nós, é bem difícil. uhum, Quando nós olhamos para a gente, é bem difícil. Mas quando nós falamos assim, era uma vez, lá antigamente, o cérebro da gente permite esse lugar. Então, colocar uma moça, né? Sim, tem o fato de trabalhar com mulheres, então essa facilidade. E lá nos montes, no século passado, né? Eu escolhi o século XIV. Na verdade, o prólogo ele é contado no século XI. E depois, no capítulo 1, já começa 200 anos depois, uhum, porque tem um acontecimento uhum. e depois vai para começar, de fato, a história. Então, eu fiz uma pesquisa, né, de local e tudo. A maneira como eu queria esses montes sombrios, eu fiz uma pesquisa geográfica, bem olhando o século passado, aonde que teria essa coisa do sombrio, da névoa. E aí eu encontrei num local que antes nem era, hoje é a Alemanha, entre Alemanha e França. E por ter morado um tempo ali na Alemanha, Sim, tem essa legal, legal. familiaridade Sim. de saber como é esse clima. Mas nessa época que eu escrevi, nem existiam, eram clãs que Uhum, viviam, uhum, né? Então, eu fiz esse local, eu contextualizei esse lugar para a pessoa se sentir confortável, assim. Eu levei para um lugar para realmente sair do século XXI, sair da correria, não ter carro, não ter celular, não ter nada disso, faz muito sentido. sabe? Para ela ir para um local reflexivo. Então, assim, quando ela está no meio da floresta, de repente começa a chover, tá frio, um frio, era um inverno entre França e Alemanha, que é um frio que dói Rigoroso, os sim. ossos, rigoroso, e ela não só tem que enfrentar o que é externo, mas e o medo do interno? E aquelas vozes que você não vai conseguir, volta para trás, que você ganha mais e tal. Se ela está ali no século XIV, ela tem que ter as artimanhas do que tem ali. Então, é o rio, é uma pedra, é o colar dela para poder seguir a intuição que brilha. Então, tem todo esse contexto do que pegar um celular e deixa eu ver no GPS onde eu estou. Então, eu levei para esse lugar porque é o deslocar a pessoa, sabe? Levar para um lugar em que você começa a olhar, porque você vai lendo e você vai vendo o que ela vai fazendo. Logo no começo, você começa a falar assim: caramba, mas eu penso igual essa menina. Sim. Nossa, mas eu também tenho essa dúvida. Nossa, mas eu também me questiono Ah, com então isso. entendi. Ao mesmo tempo que você quis um mundo que não tivesse o GPT para resolver as coisas rápido, você também quis mostrar para as pessoas que os conflitos eles permanecem até hoje. Até Perfeito. hoje, independente de que. E é atemporal mesmo, Claro. né? E aí eu trouxe muitos arquétipos do meu próprio trabalho ali, os locais são específicos, são bem pensados os lugares, como ela chega, aonde ela tem que passar. Tem alguns lugares que geograficamente é difícil, então assim, eu detalho muito nesse livro. Quando eu li O Senhor dos Anéis, os livros, né? Teve um livro que me chamou muita atenção, um deles, em que eu comecei a ler a descrição da cena. Impressionante, né? Eu fui entrando dentro de um livro É. que eu parei um momento e olhei para os lados para ver se os órgãos iam me pegar, É. assim, sabe? E aí eu fiz exatamente isso, assim, eu detalhei com uma riqueza de detalhe, eu pus muitos detalhes do local, da percepção do tempo, do cheiro, da brisa, do vento. Eu quis contextualizar para a pessoa entender onde ela estava e ela se sente ali junto com a Aurora. Então, vai sentindo aquela palpitação, sabe? Deixa eu ir para o próximo capítulo para saber o que está acontecendo. Eu fiz isso com ela. E por que a Aurora? Então, a Aurora tem um sentido muito especial, né? Quando nós nos encontramos, né, a Gabi falou: Olha, a nossa filha vai se chamar Aurora. E naquele momento, a minha filha virou para a Gabi e falou assim: Aurora, quando eu tiver uma filha, minha filha tem 14 anos só, né? Ela falou: quando eu tiver uma Foi muito filha, especial eu isso mesmo. gostaria É, muito que chamasse Aurora. é. E ela tem uma boneca chamada Aurora, porque para ela é o nome da filha dela, né? Sim, E eu acredito nesse campo quântico, sim, sim, energético, sim, sim, então sim. isso ela já tem ali. E aí eu falei assim, que demais, né? Eu falei assim, quer saber? Esse nome é especial em casa, né? Então
eu vou colocar esse nome. E aí eu me lembro que a Aurora ainda não havia nascido, eu conversei com você, conversei com a Gabi, né? E falei que ia colocar este nome. E é muito especial, é um nome muito especial, né? E tem umas transformações que acontecem, né, no livro. E ela se fortalece, né? Então, é uma persona que se fortalece. Sim. E aí, a minha filha brincou comigo também, a gente estava conversando, ela falou assim, mãe, quando eu casar, quando eu tiver uma filha, vai chamar a Aurora, ela vai falar, nossa, minha avó escreveu um livro Manifestando. para mim. Eu falei, pois é bem isso Que lindo, mesmo, né? parabéns, e a gente se sente muito honrado também com isso. Você puxou um Bom, pouco a família, eu queria falar com você sobre isso, porque tendo a relação de amizade que a gente tem, eu percebo que você é o seu próprio avatar transformado. sim, Você total, usa as tuas técnicas no uso, teu sono, você recentemente passou por uma transformação física também, que foi muito interessante. sim, Então, eu tenho duas perguntas e pode responder nessa ordem, tá? tá. Primeiro, como é que é usar isso em você mesma? Se quiser falar um pouco do sono e da questão física também recente, pode falar. E como é que é com a tua família, de obviamente, quando alguém precisar você aplicar, mas também entender que às vezes algumas pessoas não vão querer tudo e você também aceitar quando eles não quiserem acessar algo que você também acessa. Então, vamos responder de maneira composta. Primeiro, eu falo um pouco sobre como é que você utiliza em você, Sim, se é o tempo todo, se você às vezes desliga o botão, e se quiser dar exemplos do sono e da parte física, eu acho legal. E depois a gente fala um pouco da família também. maravilhoso. Bom, do sono é muito interessante, né? Eu contei pro Arnaldo que eu fiz uma reprogramação do meu relógio biológico, né? E eu durmo 3 horas por noite e o meu corpo identifica que dormiu 8 horas, Não, a gente né? acredita porque o seu rosto tá É, lindo, você tá com energia nos olhos e isso é fato, você mostra isso. isso. E eu faço isso há 20 anos. Uau. Então, eu durmo 3 horas, 2 horas e meia, e o meu corpo, ele entende que ele dormiu 8 horas. Isso é maravilhoso. Para mim é maravilhoso, né? Daqui a pouco eu vou começar já a pedido dos médicos, né? E eu faço exames periódicos anuais, né? De todos os exames e não tem alteração alguma de nada, nada. Então, realmente tem essa reprogramação. Daqui a pouco eu vou começar a dormir mais, mas agora tá ótimo do jeito que tá. E eu sim, eu uso isso tudo, né? Eu recentemente, de quando nós nos encontramos para hoje, eu emagreci 17 quilos. Uau. Então foi bastante coisa. E cuidando, porque não adianta eu trabalhar com essas mulheres e falar para ela, olhar para ela ter um amor próprio. Cuidar dela se eu não estou fazendo isso Sim. também. Então, antes de cuidar dessas mulheres, eu me identifiquei, eu olhei para mim, eu já estive nesse lugar. E aí eu comecei a trabalhar isso comigo para depois começar a trabalhar com elas. E é sempre bom, não é uma coisa que, ai, fiz uma vez só e para. Sim. Não, é o constante, é o cuidar constante. Então é uma delícia, é muito Mas bom. você, quando se programa, por exemplo, eu sei que não dá pra você fazer isso aqui agora na íntegra, mas o processo é semelhante com o que você fez comigo, por exemplo? Como é que você faz? Sim, é o processo que eu fiz contigo. Eu Né, você faz no faço espelho, mentalmente, você fala alto? mentalmente, na hora que vai dormir, Entendi. né? Eu dou aula lá na comunidade Sim, e eu faço todas as aulas, eu faço as vivências com o pessoal, já ensinando para eles fazerem em casa, né? Eu acho que esse é o grande diferencial do meu legal. trabalho, Você dá Arnaldo. independência, né? Total, total. Eu costumo falar o seguinte, quando eu trabalho com o pessoal na mentoria, quando eu dou as aulas, quando eu oriento as pessoas, eu falo assim, olha, me veja na sua vida como uma muleta, que você torceu o pé jogando bola, fez alguma coisa, aconteceu uma intempérie da sua vida, torceu o pé, eu sou uma muleta que temporariamente você vai ficar comigo, mas você não vai gostar muito de ficar, porque às vezes vai até machucar, fazer bolha no seu braço e você vai deixar lá do lado. Qualquer dia, se precisar de novo, eu tô aqui, mas Perfeito, nunca como cadeira de roda, porque eu não vou andar perfeito. com as suas pernas, né? E na sua família, por exemplo, minha filha precisou de mim pra uma coisa e eu fui lá e consegui reprogramá-la. Mas pra outra coisa, eu sutilmente ofereci, vi que ela talvez não quisesse e respeitei. Como é que é esse equilíbrio de oferecer, ajudar quando pode e quando você percebe que eles não querem você aceitar? Como é que é isso, por favor? Isso é muito interessante e muito gostoso. Sim, eu uso, né, com eles. Quando eu comecei a trabalhar com a hipnose, o meu filho de 26 estava com 2 anos de idade, então Uhum. eu hipnotizo desde os 2 anos de idade. Para dormir, para cólica, ajuda no dia a dia com todos eles. Mas pegando o exemplo do mais velho, né, que já está com 26. Então, nós fomos para a Alemanha para morar lá. E aí todos eles pediram, mãe, você pode fazer uma hipnose para facilitar o aprendizado do alemão.
E aí eu fiz para que eles facilitassem. O mais velho tinha 16 anos, em 6 meses ele já estava no intermediário já, né? E aí, tanto que ele ficou para lá, eu voltei para o Brasil, ele continuou lá, né? Com 24 anos ele ficou, ele trabalhando, já está no nível avançado de alemão. E aí entra a parte que você falou sobre respeitar, Sim, né? Porque na hora que eu voltei, ele teve todo o processo de adaptação, de estar lá, né? E aí é um tipo de dor que nós temos que vivenciar. claro. Uhum. Então, a angústia de estar longe da família pela primeira vez, Sim, desta forma, viver sozinho, sim. acertar suas próprias contas, fazer as Você não quis coisas. criar um atalho pra ele, foi isso? É, Legal pra caramba. E aí ele pegou, e aí ele teve uma vez que nós paramos para conversar, ele falou: Nossa, mãe, tá difícil aqui, né? Eu falei assim: Olha, eu posso te ajudar, eu posso te orientar, mas eu não vou tirar o que você está vivendo, porque se nós não aprendemos desta forma, daqui a pouco a vida vai trazer de novo. E se nós não aprendemos da maneira da primeira etapa, a segunda costuma vir tipo uma tsunami. Ela vem um pouco, fazendo um estrago um pouco maior. Então eu falei, não, dessa vez. Mas sim, ajudei orientando: olha, faz isso, toma tal chá, respira, faz, sabe, por fora. Mas não assim, vamos lá, Ok. faz uma hipnose, vamos retirar essa Isso frustração. para mim como pai, não no campo da hipnose, mas no campo financeiro, com a Aurora, acho que foi um bom aprendizado. Que é Sim. você prover, mas não encurtar e não fazer dar um atalho. Muito bom. Essa é a melhor parte. Selminha, Fazer. eu podia ficar aqui durante horas, mas eu Uma vou te pedir para delícia. você poder agora olhar para essa câmera aqui Sim. e passar para nossa audiência um recado final que corrobore um pouquinho as coisas que você falou, corrobore um pouquinho o caminho da Aurora. Vai ter um encerramento depois disso, mas nesse momento a câmera é sua. Hipnotize a audiência e conte para eles o que você quer que eles levem desse papo nosso maravilhoso, por favor. Bom, eu acho que o principal é você olhar para si, você se identificar, né? Se reconhecer. Às vezes a pessoa está vivendo uma vida bacana e fala assim: não, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom, mas, gente, sempre pode melhorar a nossa vida, sempre, né? Então não para. Nós não somos árvores para poder ficar fincado num local só. Então faz sempre mudanças na tua vida. A Aurora é um convite para essa mudança. O importante, a Aurora também, ela é uma quadrilogia, né? Ela é a primeira de uma quadrilogia. Então, assim, no finzinho tem um spoilerzinho já do segundo que vai vir. E absorva tudo o que a Aurora está fazendo ali, né? Eu coloquei todos os princípios básicos ali de todo esse trabalho que eu faço. Então, assim, olhe para dentro de você, é o mais importante. Respeite você, tenha esse amor próprio, porque quando a gente olha para dentro da gente e a gente fala a nossa verdade, tudo em volta muda, né? Tudo muda quando alguma coisa muda. Então, se você muda dentro, fora, consequentemente, isso vibra e muda tudo Eu fora. vou fazer o encerramento juntinho de você. Sim. Então é o seguinte, ó. Geralmente quando a gente encontra alguém que a gente fala que vai até breve, né? Geralmente que a gente fala. No seu caso, você mudou a minha vida no Shopping Leblon, mudou a minha vida nesse encontro, obviamente, quando eu percebi que a Aurora era um nome ali importante para nossas famílias. Mudou a minha vida hoje. Então o que eu te falo aqui hoje, além de obrigado, não é até breve, é até a próxima vez que você vai mudar a minha vida. Com Obrigado, toda tá mesmo? certeza. Obrigada. Vamos aqui juntos nos despedirmos aqui da nossa audiência. Muito Meus amores, obrigada. obrigado, ó. Isso aqui é um Muito livro obrigada. hipnótico, o primeiro de 4. E esperem Sim. o próximo aí, estamos Daqui a juntos. pouco o próximo tá chegando. Vamos mandar um beijo? Obrigada. Beijo pra vocês, Beijo. obrigado e até a Obrigada. próxima. Antes, deixa eu te perguntar. Você tá ansiosa? Alguma coisa pra gente fazer? Quer que faça alguma... como que você está para a próxima? Eu tô bem, mas claro, tem esse nervosismo de estar na frente das câmeras, pensando na palavra perfeita. Isso incomoda? O quanto que incomoda? Incomoda 3 de 10. Eu tô muito acostumada com o desconforto, Tá. mas ele é desconfortável. Tá. E quando você vai... A gente tá pegando esse momento, né? Então, para falar, tudo isso dá um gelo, dá um frio na barriga ou não? Como que você Eu se sinto sente? muito no estômago. Então, eu sinto o estômago um pouquinho apertar um pouquinho, eu sinto Tá. o ombro. Como que tá teu corpo agora?
Ele tá um pouquinho assim, tenso. ele tá Eu tenso. sinto o pescoço e ombro um pouquinho tenso. Tá. De 0 a 5, o quanto que tá tenso? Acho que um 4 a 5. De 0 a 5, 4 a 5. Tá. Então, aí a gente vai descer essa ansiedade. Então, para não ter esse movimento do corpo é normal. Ele ter isso tudo porque faz parte, o medo não é uma coisa que repele, o medo é uma coisa que protege a gente. Então, é natural que ele vai fazer isso. Mas não precisa ficar de 0 a 5 no 5. Ele pode ficar de 0 a 5 no 1, para poder soltar. Então, vamos lá, vamos fazer. Então, fecha o olho. Tá? Só nós duas, assim. Fecha o olho, puxa o ar com o nariz. Solta com a boca. Mais uma vez. Concentra na tua respiração. Solta teus braços, as tuas mãos. Sente as pernas, solta também os pés. Respira, puxa. E concentra com o movimento que teu corpo está fazendo com a respiração. Vai puxando, vai descendo, soltando. Isso, vai visualizando. Isso, vai respirando, concentrando em você. Visualiza agora, nós vamos entrar no seu jardim. É um jardim secreto, ele é só seu. Imagina você abrindo os portões dele. Abre o portão. Assim que você entra, o portão se fecha atrás de você. Tira os calçados. Pisa no chão. Sente a grama, sente a terra. Percebe que esse teu jardim, ele tá lindo, porque ele é só seu. Veja as flores, as cores das flores, as árvores, a brisa batendo nas árvores. Percebe que conforme você vai andando no teu jardim, você está escutando um barulho de água corrente. Segue o barulho dessa água. Você vai chegar na ponta de um lago onde tem uma cachoeira. Quando você chegar ali, você me avisa. Chegou. Agora, estando nesse local, você senta aí do lado, tem umas pedras da sua direita, apoia nessas pedras, senta do lado desse lago e bem devagarinho vai colocando o pé dentro dessa água. À medida que você vai colocando o pé, vai sentindo que é uma água gostosa, morna. Ela vai te dando tranquilidade. Você vai se sentindo melhor, vai sentindo que esse é o teu lugar, vai se sentindo confortável. E agora do lado direito, onde estão essas pedras que você está aí do lado, tem embaixo dessa pedra, tem uma bexiga. Que cor é essa bexiga? Rosa. Rosa. Pega essa bexiga e você começa agora a puxar o ar, inspira toda a tranquilidade desse teu jardim e joga dentro dessa bexiga rosa toda a angústia e ansiedade. Inspira tranquilidade e expira toda essa sensação, todo o desconforto. Inspira aquela sensação de desconforto no estômago, que estava nível 5, sopra para dentro dessa bexiga, vai descer 4. Descendo o nível inconsciente, vai descendo 3. Puxando o ar. Puxa bem profundo e sopra para dentro dessa bexiga, descendo para 2. Puxa e você vai sentindo uma paz, porque você vai tendo controle de você mesma. E vai soltando até chegar nível 1. Tem mais alguma coisa que incomoda para jogar aí dentro? Uma angústia, uma ansiedade? Acho que foi. Foi? Então tudo agora lá dentro. você dá um nó nessa bexiga. Deu. Dá mais um nó. Agora dá o terceiro nó. Sim.
Agora você vai mergulhar essa bexiga, segurar um pouquinho ela embaixo dessa água do seu lago. E aí você vai perceber que essa água, ela vai nortear toda essa bexiga. Ela vai não só molhar, mas por dentro e por fora. Só que esse lago que você está, justamente onde você colocou essa bexiga, é uma parte mágica do teu lago. E esse local onde você está colocando tem gás hélio junto com esse líquido. Então agora você tira a bexiga de dentro da água e ela já quer subir, como se fosse uma bexiga de criança. Solta essa bexiga e veja ela indo para o céu. Ela vai subindo, vai diminuindo, vai subindo, vai diminuindo, vai subindo. E ela vai embora lá para o céu até virar um pontinho no céu e até a hora que você não vê mais. A hora que você não vê mais essa bexiga, você me avisa. Sumiu? Sumiu. Tá. Eu vou contar até 3. No 3 você vai abrir os olhos. 1, você está em pleno controle do teu físico, cérebro e mente. 2, sentindo bem desperta, relaxada, feliz, satisfeita, com uma sensação deliciosa de curtir e aproveitar o momento. Uma sensação gostosa de que você consegue tudo. 3, vai abrindo bem devagarinho os olhos. Olha para mim, me fala teu nome completo. Letícia Mariano Zenevic. Qual é a sua cor preferida? Verde. Qual é seu prato preferido? Ai, não sei. Massas, comida japonesa, Sushi. sushi. Qual é o seu hobby preferido? Yoga. Yoga. O que você mais gosta de fazer no tempo livre seu? Eu escrevo e faço yoga. E uma paixão da sua vida? Meu noivo e minha cachorrinha. De como estava aquela angústia, aquela sensação do estômago. De 0 a 5, você falou que estava entre 4 e 5. Quanto está agora? Tá talvez 2, mas tá baixinho. Como que está sentindo por dentro? O estômago relaxou, tá quietinho. Não está mais como estava antes? Não, deu uma aliviada. Maravilhoso. Muito obrigada. Gratidão.